Irmãos, bom dia. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa meditação nesta manhã, o texto colocado aí em nossa liturgia é a primeira carta do apóstolo João, ou a primeira epístola, porque ela não foi direcionada a uma igreja ou uma pessoa, mas sim a todas as igrejas, para que esta carta fosse usada e fosse transmitida também a todas as igrejas. 1 de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. E a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos aqui no nome de Jesus. Queremos agradecer porque ainda desfrutamos desta liberdade, ó Deus, que temos em Cristo Jesus, para formarmos esta igreja, o corpo de Cristo, e assim, ó Senhor Deus, sermos santificados com a Tua palavra, e assim podermos louvar e adorar o Teu santo e excelso nome. Queremos pedir a Tua bênção, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossas mentes e colocando a Tua palavra em nossos corações, para que produza, ó Senhor Deus, o propósito no qual o Senhor a deu para nós. Fica, pois, conosco, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, na Tua presença, Senhor Redentor meu, rocha minha, Senhor, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos meditando na 1 de João, e a proposta para as meditações vem em termos de teste. Nós já vimos o primeiro teste, o teste moral, que foi do capítulo 1, de versículo 5, até o capítulo 2, versículo 6. O segundo teste, que é o teste social, que é o teste do amor ao irmão, esse teste está aí do capítulo 2, a partir do versículo 7, até o versículo de número 17. Então, nós vamos concluir o terceiro item desse teste social, que é o que está aí no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Deus e o mundo, esse é o item. Então, como nós colocamos aqui, amar a Deus e não o mundo. Amar a Deus e não o mundo. E, se Deus assim permitir, o terceiro teste é o teste doutrinário, o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, que começa a partir do versículo 18. São mais
2 itens deste teste doutrinário. Mas, concluindo aqui o primeiro teste social, Deus e o mundo. Lembrando que lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, Moisés registrou por inspiração divina: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fala desse primeiro mandamento que está registrado aqui na palavra de Deus: amar ao Senhor de todo o teu coração. E ele diz: e ao próximo como a ti mesmo. Os textos que nós lemos na nossa liturgia, os hinos também que cantamos, se refere a isso: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E vemos que a ênfase está em amar a Deus. Amar a Deus. E como consequência, aliás, como resultado disso, porque geralmente consequências a gente fala no sentido negativo, né? As consequências do pecado. Agora, como resultado disso, de você amar a Deus em primeiro lugar de todo o teu coração, você vai amar o seu próximo. Sabendo que o seu próximo, principalmente da família da fé, são aqueles que têm a mesma experiência do novo nascimento, ser chamado filho de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o tema que nós tivemos domingo passado, na meditação do nosso irmão presbítero seminarista Gabriel, que foi lá em Tiago, capítulo 4, de 1 a 5, fala o amor da noiva é para o noivo. O amor da noiva é para o noivo. O amor, nós como igreja, como noiva do Senhor Jesus Cristo, então o amor é para Ele e não para o mundo, assim como está aqui no versículo 15, a primeira parte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O apóstolo usa aqui o termo para se referir à humanidade decaída. Não ame aquilo que a humanidade decaída, a humanidade corrompida, a humanidade que está perdida sem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que esta humanidade, ela se rebela e se opõe a Deus. Não ama aí as coisas que esta humanidade decaída ama, assim como os valores e os conceitos que esta humanidade decaída, corrompida tem. Não ame isso aí, porque essa humanidade corrompida, ela está fazendo propaganda disso também nos seus atos, no seu modo de viver, assim como os seus valores e também como os seus conceitos. João, no capítulo 1, versículo 10, diz: e o verbo estava no mundo, o mundo foi
feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não ame aí o mundo, quer dizer, essa humanidade decaída, corrompida e perdida. E então, João, lá no Evangelho, diz que o Verbo veio ao mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Como aquelas pessoas que estão aqui no mundo também hoje não o conhecem. Lá no capítulo 17, nós lemos o Evangelho de João na quinta-feira, na introdução do culto de estudo bíblico. Lá nos versículos 14 a 18 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor está orando, intercedendo por nós diante de Deus Pai, e Ele está falando que Ele nos envia ao mundo para sermos testemunhas de Cristo Jesus, para evangelizarmos, né? Assim como Cristo foi encarnado, veio ao mundo para pregar o Evangelho, como Ele fez, pregando Ele mesmo como Senhor e Salvador, mas não vivenciando as coisas do mundo, porque sem pecado Ele se deu ali na cruz do Calvário para nos resgatar também deste mundo perdido, como foi feito. E como Paulo diz aos Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse foi o propósito no qual Cristo veio ao mundo, para nos resgatar deste mundo. E também, ao nos resgatar, nós não continuarmos amando o mundo. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos assim. Agora que temos a nova vida, então nós temos aqui a palavra de Deus dizendo que nós não devemos voltar a essa velha natureza. E, em sua carta, ele descreve algumas características aqui do mundo. Primeira característica: o mundo não conhece a Deus, nem os que são de Deus, as pessoas que estão no mundo. No capítulo 3, no versículo de número 1, João escreve: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. O mundo não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que Ele se manifestou e também nos comissionou a pregarmos, a falarmos de Cristo Jesus, para que aqueles que são dele, que precisam ser chamados, sejam chamados através da pregação do Evangelho. Na verdade, o mundo odeia os que são de Deus. No capítulo 3, versículo 3 diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Você vai pregar e vão te odiar mais ainda. Aqueles que são do mundo, mas aqueles que o Senhor não marcou quais são os escolhidos, aqueles que foram predestinados a isso, então eles vão ouvir a palavra de Deus. Talvez não na primeira vez que você fale, talvez você tenha que fazer aí um estudo, né, como o nosso
nosso irmão presbítero Paulo e a esposa estão fazendo todas as quintas-feiras com o objetivo de pregar o Evangelho para ganhar os da família. Que beleza! Nós tivemos a oportunidade, esta semana, também de falar de Cristo para algumas pessoas. E é isso que o Senhor quer. E, às vezes, nós temos reações contrárias, às vezes, do princípio, mas, de repente, Deus começa a trabalhar na vida dessas pessoas. E aí, quando elas estão naquelas fases difíceis, naqueles momentos difíceis, em que Deus começa a apertar ali o coração da pessoa, através de algum problema, de uma dificuldade, e então essas pessoas nos procuram. Minha mãe, onde ela viveu, né, em vários lugares, sempre tinha oportunidade dos vizinhos virem procurá-la para orarem por eles. E esse foi o testemunho que ela deixou para nós. O segundo aspecto, característica do mundo, que é: o mundo é dominado pelo diabo. Capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está morto, jaz, né? A gente vai lá no cemitério e vê aquelas lápides, né? Aqui jaz fulano de tal, morreu, está enterrado. E o mundo jaz, está perdido. O apóstolo Paulo, quando escreve ali aos Efésios, no capítulo 2, é um texto que o nosso irmão reverendo Giovan, pastor reverendo Giovan, tem falado principalmente sobre a doutrina da depravação total, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Lá no capítulo 2 de Efésios, versículos 1 e 5. E aqui, na 1 de João, no capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A terceira pessoa da Trindade. Quando nascemos de novo, quando o Senhor fez a obra de conversão em nossa vida, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele vai nos usar como instrumentos, né, para sermos testemunhas e pregarmos de Cristo Jesus. O terceiro aspecto que nós vemos aqui é que os falsos mestres são do mundo. Os falsos mestres são do mundo. O mundo ouve e aceita os falsos mestres, mas rejeita a Deus. O que também nós vemos aqui é que esta carta foi escrita para que aqueles crentes não ouvissem os falsos mestres, os docetistas, né, que estavam com as suas doutrinas, fazendo muitos discípulos naquela época, como até hoje, às vezes nós vemos manifestação disso aí, dos falsos ensinos penetrando dentro da igreja. Nós vemos interpretações, principalmente até daquilo que foi resolvido no Supremo Concílio, quanto à ordenação de diaconisas, e também estava embutido lá, como alguns comentam, também pastoras. Meus irmãos, às vezes eles usam pensamentos filosóficos
que não são ensinos da palavra de Deus. Quando eles vão falar sobre isso aí, essa janela, né, que estão querendo abrir aí para que isso entre dentro da igreja, e nós podemos ver que todas aquelas igrejas chamadas liberais que foram para esse caminho e depois até aceitar a questão de casamentos, até de homossexuais na igreja, principalmente a igreja dos Estados Unidos. Eu me lembro de um relatório de alguns anos atrás, que tinha uma das igrejas presbiterianas, inclusive, que estava para o caminho liberal, perdia aproximadamente 50 mil membros por ano. E muitos deles foram, então, para a EPC, saiu da PC-USA, passaram para a PC, a Igreja Presbiteriana Conservadora. Então, meus irmãos, os falsos mestres são do mundo. O mundo ouve e aceita os falsos mestres, mas rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra. No capítulo 4, aqui da 1 de João, versículos 5 e 6, né? Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro. A palavra de Deus fala aqui sobre essas pessoas que não conhecem e não obedecem à palavra de Deus, ele mandaria também o espírito do erro. Impressionante isso aí, para rejeitarem a palavra de Deus. E um quarto aspecto que nós vemos aqui, dessa característica do mundo. O mundo está perdido e precisa de redenção. Por isso, Deus mandou seu Filho ao mundo. No capítulo 2, versículo 2 aqui da 1 de João, diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o mundo está perdido e precisa disso. Precisa de redenção. Quem é que pode operar isso? Claro, que é só obra do Espírito Santo de Deus. Então, aqui no capítulo 4, versículos 10 e 14, nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o versículo 14 diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Paulo escreve a Tito também, né, que a manifestação da graça em Cristo Jesus foi para trazer salvação. E essa graça, então, o mundo não conhece e precisa conhecer para ter uma redenção através da operação da graça de Deus. Então, a construção da frase no original grego permite a tradução: parem de amar o mundo. Num certo sentido, João estava dizendo para aqueles que estavam sendo alvos daqueles ensinos errados, né, e eles estavam amando o mundo. Então, vem uma palavra aqui até forte: não ameis o mundo, mas também parem de amar o mundo. Parem de amar o mundo. Isso sugere que João está consciente que muitos nas igrejas estão enveredando pelo mundanismo. Meus irmãos, isso acontece até hoje. Isso até hoje acontece. E vem o apelo da palavra de Deus, né? E então o apóstolo João
de fato, ele deseja pará-los. Esta ordem pode contrastar com a aparente segurança que o apóstolo manifestou, né, no trecho anterior, quanto à salvação, firmeza dos crentes a quem ele escreve. Então, ele escreve da firmeza dos crentes que ainda estavam fiéis, mas aqueles que estavam sendo infiéis, estavam sendo enredados, então ele fala, parem, voltem-se para a palavra de Deus. Os crentes firmes e seguros também precisam ser constantemente advertidos a perseverar e viver de forma santa, considerando a natureza pecaminosa que habita neles e as tentações do mundo. Isso é um ponto que os pastores aqui têm batido nesta tecla, né? Aí, para que nós também tenhamos aí essa advertência de perseverar e viver de forma santa. Não devemos entender a ordem não ameis o mundo como proibindo uma atitude de compaixão e misericórdia para com aqueles que são do mundo. O apóstolo não está querendo que os cristãos parem de amar os perdidos, né? Aí. Então, a palavra de Jesus, lá em João 3,16, foi o texto que nós lemos, o primeiro texto aqui na nossa liturgia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no Velho Testamento, um dos profetas disse, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que venha a se converter, né? Aí. E, então, nós devemos fazer esse trabalho, começando na nossa família. O amor de Deus pelo mundo é a sua compaixão pelos perdidos deste mundo e sua determinação de salvá-lo. É nesse sentido que usa aqui no capítulo 2, versículo 15, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não ameis o mundo, quer dizer, não aprovem, não gostem, não se enredam por esse caminho, não aceitem esse caminho, nem participem dos valores corrompidos dos perdidos, né? Parem de amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E em seguida, nós vemos 4 razões apresentadas aí por João para o seu mandamento de não amar o mundo. A segunda parte do versículo 15 diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eis a maior razão que João coloca aqui. E alerta. Se você amar o mundo, as coisas do mundo, essas coisas que essa humanidade perdida aí estão vivendo e estão propagando, inclusive, é um teste para nós. Se nós amarmos, o amor de Deus não está a nós. Nós devemos amar primeiramente a Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, esta é a primeira razão, o primeiro motivo para a proibição do apóstolo, é o amor do Pai, né? A única vez em que a frase aparece no Novo Testamento deve ser entendido como o amor que os filhos de Deus têm para com Ele, como seu Pai, Criador e Salvador, como nós lemos aqui lá em Deuteronômio. Isso quer dizer, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. É muito sério isso. Isso para nos chamar a atenção. Esses dois amores se excluem mutuamente. Se você amar o mundo, você está deixando de amar a Deus. Agora, se você amar a Deus,
você está deixando também de amar ao mundo e as coisas que há no mundo. Então, um cristão verdadeiro ama a Deus, seu Pai, e não ama o mundo, cujos valores morais são opostos à natureza santa de Deus. Porque ele diz, sede santos como eu sou santo. Tanto lá no Velho Testamento, como Pedro traz à baila essa palavra que foi registrada lá em Levítico. Sede santos porque eu sou santo. E vemos aí o exemplo de Paulo, o obreiro que o abandonou, a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Abandonou a Deus, porque ele amou o presente século. Aqui se tem mais uma ocasião do teste moral. Como podemos reconhecer um cristão de verdade? A resposta de João é que o verdadeiro Filho de Deus se reconhece pelo amor que ele tem ao seu Pai, a Deus Todo-Poderoso. O coração do homem é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Aqui no versículo de número 16, no capítulo 2, diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora João passa a explicar porque quem ama o mundo não ama a Deus. E aqui temos, né, o segundo motivo, a segunda razão pelo qual não devemos amar o mundo. Então, a expressão tudo que há no mundo, ele sintetiza todas as coisas más deste mundo. Todas as coisas. Deus criou este mundo, criou todas as coisas, mas para que nós desfrutássemos, colocando em primeiro lugar o amor a Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm, né? O mundo, ele ama as coisas até que não convêm. Então, sintetiza todas as coisas que há neste mundo. Nada que caracteriza este mundo decaído vem de Deus. Ninguém pode ter o verdadeiro amor a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro, temos a concupiscência da carne. Aquele desejo, aquela vontade, aquela cobiça, isso vem lá do coração, isso é estimulado, né, aí. E temos também a concupiscência da carne, é no sentido de natureza pecaminosa e corrompida do homem. São desejos e impulsos ilícitos da humanidade sem Deus e gratificação deles. Porque quando você nasce de novo, é implantado em você uma nova natureza espiritual, pelo Espírito Santo de Deus. E agora, então, a palavra de Deus, Paulo diz, olha, fazei morrer a vossa natureza carnal. Fazer morrer a vossa natureza carnal, essa concupiscência, esses desejos impuros, ilícitos, que a humanidade sem Deus acha que isso é gratificação deles. Romanos 13, 14 diz, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:3 diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora,
segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Andar assim, amar ao mundo e viver essas coisas do mundo, então isso desperta a ira de Deus sobre nós. Deus se ira com o pecado que nós cometemos contra Ele, contra o nosso próximo. Então, o melhor comentário sobre isso é de Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, aqui no capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa é a característica daqueles que não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não nasceram de novo. Então, aqueles que levam o nome de filhos de Deus não devem mais viver assim como viviam antes de conhecer a Jesus Cristo. Agora, viver uma vida de santidade. E então, se não houver conversão, não houver novo nascimento, um novo coração, não dá para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Jesus menciona ainda a concupiscência, João menciona ainda a concupiscência dos olhos, a vontade de contemplar aquilo que agrada os olhos, mesmo que seja proibido. Ontem e hoje de manhã, lá no carro, ouvindo o Evangelho de Mateus, né, quando Jesus fala da concupiscência dos olhos. Se você olhar já com os olhos impuros, desejosos, concupiscência da carne, para uma mulher, desejando ter uma relação com ela, você já pecou no seu pensamento. É a palavra do Senhor Jesus. Isso é muito sério. Nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Então, esta é a marca do modo pagão de viver. Eva, lá em Gênesis 3:6, né, está registrado, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, como as consequências do pecado, né, trabalham em nossas vidas. Segundo o livro de Samuel 11:2 diz, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. E os textos logo em seguida diz que foi rápido, ele viu, né, desejou, mandou chamá-la e se deitou com ela. E as consequências vieram depois. Josué, capítulo 7, versículo 21, diz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E essa ação, essa desobediência, inclusive, à palavra de Deus, e isso que provocou também no seu coração o desejo de possuir aquelas coisas, e escondeu lá na sua tenda. Depois o povo saiu,
depois de Jericó. E o que aconteceu? Deus pesou a mão. O povo teve que fugir. São os olhos que nunca se fartam de riquezas. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Tem muitas pessoas hoje que vivem isso, para isso. Né? Eu conheço pessoas que, dentro da igreja, oficiais, que viveram isso. E agora, no final da vida, como disse o Senhor Jesus Cristo, naquele ensino, aquele homem que construiu celeiros novos, porque o que ele havia colhido não dava para armazenar. Depois que ele fez isso, disse, agora, alma, você tem muito em depósito, come e bebe, regala-te. Quer dizer, desfrute das coisas do mundo. E o Senhor Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele não fala, eu vou pedir a tua alma para mim. Te pedirão a tua alma. E o que você tem deixado aí, para quem será? Para quem será? Então, no catálogo das marcas do mundo sem Deus, João completa mencionando a soberba da vida. Ela pode ser entendida como uma confiança vaidosa e arrogante nos bens materiais que alguém possui. João usa aqui uma palavra para vida, bios, que o reverendo Giovan tem colocado nos seus estudos também, que ocorre somente aqui no capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus é expressado até no cuidado que nós temos para com os nossos irmãos, principalmente os da família da fé. Como nós vemos que, principalmente nesse período de pandemia, muitos ficaram desempregados, e quantos tiveram as suas necessidades. E vemos o quanto que também essa igreja pôde fazer aí até ofertas, doações, né, para que este trabalho de quem estava passando necessidade fosse, então, essas necessidades foram supridas. A confiança arrogante e pretensiosa nesses recursos, em contraste, é a marca do mundo sem Deus. Exemplos bíblicos de soberba da vida. Daniel, capítulo 4, versículo 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e assim diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Isso é muito sério, né? Outro exemplo lá no livro de Esther, o rei, né, ali da Pérsia e Média, com toda a sua escola, né, com todos aqueles da sua alta corte, né, os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Deu uma festa ali para mostrar a sua grandeza de 6 meses. Quanto, né, que ele colocou ali. Lá em Herodes, no livro de Atos, no capítulo 12, versículos 21 e 23, né, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu,
por ele não haver dado glória a Deus, e comido pelos vermes expirou. Isso é o que vai acontecer daqueles que não têm Deus, né, que se vive nesse mundo, nessa grandeza, um dia vai morrer, e os vermes também comerão, né, aí a carne dessas pessoas. E nós vemos também o típico soberbo que Asaf coloca lá no Salmo de número 73. Nós vemos também o fariseu, lá em Mateus 23, versículos 6 e 7. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E a terceira razão, o terceiro motivo pela qual o crente, nós não devemos amar o mundo. Por quê? Está lá no versículo 17, né? O mundo passa bem como a sua concupiscência. Este mundo efêmero é contrastado com a eternidade de Deus e dos que fazem a sua vontade, que permanecem firmes em meio a esse mundo transitório. A tradução mais literal diz: o mundo está passando. Nós vemos os acontecimentos, principalmente nos ensinos do Senhor Jesus, que cada vez está chegando o final, né? E eu creio que as coisas que estão acontecendo, né? O avanço, e podemos dizer assim, o acelerar aí deste mundo, das coisas do mundo, a falta de amor, a falta de fé, e não está assim sendo somado, mas sim multiplicado, está avançando de uma maneira célere, né? E a gente fica preocupado conosco, porque nós ficamos nos preocupando com a nossa vida, porque nós vamos ter que encontrar com o Senhor. E como é que nós vivemos neste mundo? E o Senhor diz que Ele vai abreviar o tempo, por causa dos eleitos, por causa dos convertidos, por causa daqueles que nasceram de novo. Então, para o crente verdadeiro, isto é consolo, né? O mundo e a humanidade decaída e seus valores, acima descritos, não somente muda de geração em geração, mas que tal mundo está debaixo do juízo de Deus e que a cada minuto se aproxima de sua destruição final. E a segunda parte do versículo, concluindo, é: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em contraste com o mundo que está passando, João contrapõe a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Nós vamos ter o quê? Agora, a nova Jerusalém, novo céu, nova terra, onde não haverá aí a influência dessas coisas do mundo. E então, nesta quarta razão, que está aqui no versículo 17, pela qual o crente não devemos amar o mundo, já começaram a executar a vontade de Deus, o Pai, ao crer em seu Filho. São considerados justos em Cristo Jesus, cumpridores da lei, coisas prometidas aos que desejam fazer a vontade do Pai. Então, na doutrina que nós temos da perseverança dos santos, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. E vemos João, no capítulo 9, versículo 31, diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Eu creio que esta quarta razão é muito importante para nós, em fazer a vontade de Deus, temê-lo e praticar a sua vontade. Capítulo 2, versículo 17 aqui da 1 de João diz: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João 8,35 diz: o escravo não fica sempre na casa, agora o filho sim, para
para sempre. Eu quero concluir, meus irmãos, com as seguintes considerações. Temos diante de nós uma escolha entre dois estilos de vida e suas consequências e resultados. O Salmo 1 é bem claro, né? Aí fala desses dois homens, dois caminhos e dois destinos. Qual deles nós estamos aí vivendo, né? Eu quero falar também, até estive conversando em casa essa semana, sobre uma escultura que foi feita de Moisés, feita por Michelangelo Buonarroti. Foi isso aproximadamente em 1512, 1513, que ele fez essa escultura. E quando ele terminou, ele achou aquela obra tão maravilhosa, né? E de Moisés sentado ali, e com as tábuas da lei. Então, ele passou por um momento de alucinação, assim descreve alguns comentaristas, diante da beleza da escultura. Ele bateu com um martelo na estátua e começou a gritar. Em italiano é "Perché non parli?" Por que não falas? Ele se comparando como um Deus. Deus criou Adão ali do pó da terra, mas ele soprou nele o espírito de vida. Esse espírito é eterno. E é interessante, foi realmente momentos de alucinação. Aí o mundo colocando uma soberba nele, né, achando que aquilo que ele fez, comparado como Deus criou Adão, mas só que Deus deu vida, ele não. Né? E também, no sermão do nosso irmão Daniel, ele fez ali uma comparação, né, daquele navio, o Titanic. E é interessante que quando o Titanic foi inaugurado, alguns repórteres até perguntaram, né, quanto, né, aqueles construtores, aqueles projetistas, quanto à possibilidade de naufrágio daquele navio. Era uma obra espetacular para aquela época, acho que foi em 1912, né, que aconteceu isso aí. Mas no seu primeiro zarpar aí que ele saiu, né, com aqueles passageiros e a tripulação, aliás, a resposta, né, do construtor foi: nem Deus pode afundá-lo. E naquela primeira viagem, usando Deus um iceberg, né, chocou, né, o navio chocou com aquele iceberg. Interessante, e o navio foi a pique, ele rachou em dois e foi a pique. Eu quero falar de uma última visão que eu tive em um jovem. Nas costas desse jovem estava escrito esse texto que nós acabamos de meditar nesses versículos, nesses 3 versículos. E uma coisa curiosa, esses 3 versículos aqui estavam em hebraico. Estava em hebraico. Não ameis o mundo. Foi escrito para que outras pessoas pudessem ler ou ver aquela inscrição e alguém perguntar. Não sei qual foi o objetivo, mas eu vi gravado, porque eu perguntei: que texto é esse? E ele me falou. E veio à minha mente: a palavra de Deus diz que
Ele vai escrever a sua palavra em nossos corações. E um comentário, eu vi o seguinte: Vidas Cristãs são os únicos livros religiosos que o mundo lê. Que o mundo lê. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou convidar o reverendo Giovan, que vem à frente para orar e também impetrar a bênção sobre a igreja.